Só um minutinho que a gente vai colocar. Gente, estamos tendo um probleminha aqui, mas vamos colocar o vídeo. Rapidinho. A Liga Acadêmica de Audiologia da Paraíba surgiu com o propósito de unir ciência, compromisso e empatia no cuidado da saúde auditiva. Nossos trabalhos reúnem ensino, pesquisa e extensão a fim de contribuir para o fortalecimento acadêmico e para a audiologia no Brasil. A LAUD tem o objetivo de criar um ambiente onde nós possamos integrar nosso conhecimento para que todos possam crescer. Os projetos de pesquisa e as redes sociais viabilizam ações que tornam a audiologia muito mais acolhedora, humana e transformadora. Vasco Equipe, somos uma rede de estudantes movidos pela paixão em ouvir e cuidar. E essa é a LAUD, a Liga Acadêmica de Audiologia da Paraíba. E esses são os spoilers do que está por vir. Pronto, pessoal, esse foi só um spoiler da nossa liga de audiologia. E como eu falei anteriormente, no último dia 24, nós iremos ter uma palestra somente voltada à apresentação da liga. Então, dando continuidade à nossa programação, teremos agora a palestra intitulada como Avaliação do Zumbido, com enfoque em acufenometria, que será ministrada pela professora Mariana Martins. A professora Mariana Martins ela é fonoaudióloga, graduada pela UFPB, com mestrado e doutorado em Neurociência Cognitiva e Comportamental pela mesma instituição, UFPB, possui pós-graduação em Audiologia. Ela foi bolsista de um projeto de pesquisa em excelência do governo suíço. Além disso, ela tem experiência nas áreas de zumbido, neuromodulação, neurociências, processamento auditivo central e reabilitação auditiva.
Atualmente, ela coordena a equipe de fonoaudiologia do Hospital Edson Ramalho e atua como professora em programas de pós-graduação. Além disso, ela faz parte do grupo de estudos de pesquisa em audição, equilíbrio e zumbido, que é o GPAS. Só para reforçar que a palestra será de 45 minutos e, ao final, teremos 15 minutos destinados tanto a perguntas, discussões que vocês poderão fazer, tanto no chat ou ao final levantando a mão. Lembrando que essa atividade ela está sendo gravada para posteriormente ficar disponível para vocês no nosso canal do YouTube depois que o evento acabar. Então é isso, passo a palavra para a doutora Mariana Martins e boa palestra para vocês. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês já conseguem ver a apresentação? Como é que tá? Sim, pronto, tá tudo certo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre a avaliação psicoacústica do zumbido, que a gente conhece, né, muito como a acufenometria. E aí, o que seria o zumbido? Para a gente pensar como é que a gente vai avaliá-lo, é interessante que a gente pense como é que esse zumbido ele é percebido. O zumbido, ele é caracterizado como a percepção de um som quando não tem nenhuma outra fonte externa gerando esse som. Então, a gente poderia dizer que é um som que só o paciente está percebendo, na grande maioria dos casos. E esse som, ele pode ser de diversas formas. Ele pode ser percebido apenas em um ouvido, nos dois ouvidos, ou ele pode ser percebido na cabeça, e ele pode ter diferentes características. Então, alguns pacientes relatam que esse som parece um apito, parece um chiado, parece uma muriçoca, parece uma pulsação, parece um clique do mouse, parece uma onda do mar, enfim. Tem diversas formas dos pacientes referirem esse tipo de som. E, além disso, ele pode acontecer o tempo inteiro, ser constante. Então, o paciente chega para a gente e refere que ele realmente escuta esse som por todo momento, manhã, tarde, noite, madrugada, enfim. Quando ele estiver prestando atenção, ele vai perceber o zumbido. E, em outros casos, esse som vai e volta. E aí, ele pode ir e voltar de forma aleatória. Então, em alguns momentos, ele vem e aparece. Ou ele pode aparecer sempre que eu fizer tal coisa. Então, sempre que eu consumo tal tipo de bebida, acontece. Sempre que eu estou estressado de tal nível, ele aparece. Ou sempre que está desregulado uma doença de base que eu tenho, o zumbido vem posteriormente. Alguns pacientes conseguem referir exatamente o porquê que esse zumbido está aparecendo. E aí, a partir disso, vem o nosso grande desafio. O que é que acontece no zumbido? Ele é um som que só o paciente percebe. Então, mais de 95% dos casos, apenas o paciente consegue ouvir esse zumbido. E nós, como avaliadores, nós não conseguimos perceber. Seria muito mais fácil, né? Se a gente conseguisse perceber, a gente conseguiria caracterizá-lo de forma mais precisa, talvez. Então, a partir disso, a gente tem que utilizar alguma forma de avaliar o zumbido para que o paciente refira para a gente como é que esse zumbido está acontecendo. Isso pode ser, a gente pode pensar em avaliações gerais, né, que eu vou avaliar vários fatores, a audição, outros fatores que podem estar causando, outras doenças, e eu também posso pensar numa avaliação do zumbido, exatamente. E o que é que eu poderia pensar do zumbido? Eu poderia pensar, por exemplo, qual é a característica desse som, como é que esse som ele é percebido, e eu posso pensar o quanto esse som incomoda esse paciente, quando esse som apareceu, qual característica ele tem, ele aparece ou desaparece quando eu faço alguma coisa, não tem relação com nada disso. E aí, a partir disso, a gente tem alguns profissionais que vão estar trabalhando diretamente com o zumbido, os pacientes com zumbido. Então, aqui eu tenho o otorrino,
em parceria com o fonoaudiólogo. A gente vê essa seta aqui como uma via de mão dupla, porque a gente realmente trabalha muito conectado com o otorrino, e esses dois profissionais, eles trabalham nesse processo de avaliação e reabilitação do paciente com zumbido. E outros profissionais podem vir aqui auxiliar e proporcionar tanto a detecção da possível causa do zumbido, quanto pensar no processo de avaliação, quanto pensar ali no processo de reabilitação. E aí a gente poderia citar aqui o psicólogo, o fisioterapeuta, o dentista e tantos outros profissionais e outras especialidades médicas que trabalham nesses casos. Pensando nisso, o que é que a gente poderia pensar de avaliação? Ao contrário de algumas outras comorbidades, o zumbido, ele tem uma característica de ser multifatorial. Então, eu tenho diversas causas para o zumbido, e a partir disso, eu preciso pensar em diversas formas de avaliação para me proporcionar, como profissional, conseguir chegar lá o que é que está causando o zumbido e o que é que pode estar agravando esse sintoma também. E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas ideias para a gente começar a pensar. O primeiro ponto é uma avaliação auditiva, né? Se eu tenho um problema lá na minha audição, o zumbido faz parte dessa via auditiva, eu tenho que pensar como é que essa via auditiva está se comportando. Então, eu posso pensar primeiro nos dois exames base, né, que a gente faz, a audiometria e na imitanciometria, para eu conseguir identificar se existe uma perda auditiva, qual é o grau dessa perda auditiva, se essa perda auditiva ela tem uma característica mais sensório, é condutiva, é mista. Eu posso utilizar outros exames complementares a essa avaliação, o exame de emissões autoacústicas, que não é o tema da aula, mas de forma interessante. Tem muitos pacientes com zumbido que eles apresentam a audiometria normal, mas no exame de emissões a gente já começa a perceber ali uma frequência que está alterada, que geralmente é a frequência relacionada à percepção do zumbido. O PEAT também vem para avaliar essa via auditiva, para que a gente identifique se tem alguma alteração nessa via auditiva associada à queixa que o paciente traz para a gente, o exame de processamento, dentre outros. O segundo ponto que eu posso pensar na avaliação é uma avaliação psicoacústica do zumbido, que é o que a gente vai focar hoje. Então, dentro dessa avaliação psicoacústica, o que é que isso quer dizer para a gente? É eu conseguir avaliar o zumbido de tal forma que eu consiga caracterizá-lo em relação à frequência, à intensidade, à característica do som que ele tem, saber o quão alto é esse zumbido, se esse zumbido, a intensidade que incomoda esse paciente, e aí eu tenho aqui a acufenometria, o limiar mínimo de mascaramento, o limiar de desconforto e a inibição residual. Eu posso, associado à avaliação psicoacústica, então, no consultório, a gente sempre faz os dois, né? Eu preciso pensar, sim, na característica desse som, mas eu também preciso pensar o quanto esse zumbido incomoda esse paciente. E aí, para isso, o paciente precisa me referir o quanto ele está se incomodando. Eu posso utilizar alguns instrumentos que vá direcionar as perguntas que eu faça para esse paciente e, ao final, eu vou ter um score que eu vou conseguir saber se esse zumbido está incomodando muito ou nem tanto assim. E aí, validado para o português brasileiro, a gente tem o THI e o TFI. São os dois questionários que a gente mais utiliza para os pacientes com zumbido, na prática clínica e nas pesquisas também. Eu tenho uma escala visual analógica, que ela é uma escala que varia de 0 a 10, então a gente utiliza a escala para vários tipos de avaliação, e uma das formas de utilizar é para o zumbido, e uma anamnese, que eu posso utilizar uma anamnese feita por mim, direcionada de acordo com o que eu quero perguntar, ou eu posso utilizar outras anamneses que já existem e que já foram criadas para esse intuito. Então, a gente tem algumas anamneses criadas aqui por profissionais brasileiros, e eu tenho algumas anamneses que elas foram criadas por grandes centros, a partir de guidelines, e foram traduzidas para o português brasileiro também. Posso realizar a indicação de exames laboratoriais, quando eu estou desconfiando de algum outro tipo de alteração que pode estar influenciando
na manutenção desse zumbido, assim como os exames de imagem. A gente tem ressonância magnética, tomografia, o próprio eletroencefalograma, enfim, dentre outros tipos de exame que a gente pode estar ali utilizando. E avaliação oromiofacial, que eu vou fazer uma avaliação tanto a nível facial, cervical, de ATM, e aqui a gente tem tanto o fonoaudiólogo especialista em motricidade orofacial, quanto o fisioterapeuta trabalhando em prol do paciente com zumbido. Pensando hoje na avaliação do zumbido, pensando exatamente nesse item 2 aqui, que é o que a gente vai focar hoje, o que é que eu tenho como objetivo? O meu objetivo é identificar o pitch do zumbido como o único ponto no audiograma que permite que os pacientes vejam o zumbido em relação ao nível de audição. E aí isso aqui é muito interessante, porque eu posso pensar aqui num pitch, que eu vou ter uma frequência específica. Então, vamos supor que eu tenho um zumbido que ele é na frequência de 6.000 Hz, e o paciente vai identificar, olha, meu zumbido é exatamente nessa frequência. Ele consegue ver ali no audiograma. E eu tenho uma outra característica, que é o zumbido que é um chiado. Nesse chiado, é aquele zumbido que ele parece uma televisão fora do ar, um rádio fora do ar, ou um ruído branco, um shhh. E aí a característica desse tipo de som é que ele não está lá numa frequência específica. Ele está numa gama de frequências. Ele pode estar em mais frequências. Quando a gente pensa num ruído branco, a gente pensa exatamente nisso, né? Numa gama maior de frequências. Ou eu posso pensar ali num chiado específico de uma faixa de frequência. Então, um chiado um pouco mais agudo, um chiado um pouco mais grave, ou numa frequência média. E aí, o paciente... Esse momento é bem interessante, porque o paciente, ele consegue... É como se, para ele, muitas vezes, já tiveram vários pacientes que referiram isso para mim, que é como se eu conseguisse materializar o que ele percebe. Então, é como se naquele momento ele dissesse, olha, realmente você conseguiu mostrar que eu percebo o som e que ele está aqui. E nessa imagem, que é o audiograma, a gente consegue ver lá em qual região está o zumbido. E é uma queixa que muitos pacientes relatam, porque o zumbido apenas o paciente percebe, na grande maioria dos casos, então ele termina ficando, de certa forma, muito subjetivo para as outras pessoas. Para um familiar que convive, para um marido, para um filho, para um pai, uma mãe, e termina as pessoas tentando entender o que está acontecendo, mas a partir do momento que a gente faz essa avaliação, é como se para eles conseguissem mostrar para as outras pessoas. E aí eu lembro uma vez que eu tive um paciente que referiu exatamente isso. Ele estava acompanhado pelo irmão, ele referia muito incômodo com o zumbido, ele tinha deixado a faculdade e tinha deixado de trabalhar, porque o incômodo do zumbido já estava a nível significativo na vida dele. E aí, durante o exame, eu estava lá fazendo o exame, e no momento que eu encontrei, que ele fez, tá exatamente igual ao meu zumbido. Aí ele bateu no vidro da cabine e perguntou se eu poderia chamar o irmão dele para escutar. Porque ele queria mostrar para o irmão o que é que ele sentia durante todo o dia, né? E aí a gente chamou o irmão escutou, e aí para o irmão também foi como se ele percebesse, meu irmão se incomoda tanto porque ele escuta isso. É realmente muito incômodo. E aí, isso, para muitos pacientes, serve como uma forma de materializar a característica do zumbido. Pensando nessa avaliação, a gente vai identificar uma intensidade. Depois que eu identifico a frequência, eu vou pensar numa intensidade que corresponde ao pitch, que geralmente está apenas alguns decibéis acima do limiar do paciente. E aí, consequentemente, pode parecer um som fraco. Então, geralmente, a gente encontra uma intensidade de 5 dB, 7 dB, 10 dB, que é um pouco acima do limiar que o paciente escuta. E aí, um dos erros, né, que a gente poderia estar cometendo é dizer assim, seu zumbido é apenas 5 dB, ele é uma intensidade fraca, que é uma coisa que a gente poderia fazer rotineiramente, né? Então, estou lá fazendo o meu exame, terminou a avaliação, eu falo, ó como seu zumbido é fraco, ele só tem 5 dB.
E aí, quando essa fala é feita, o paciente muitas vezes se sente que a percepção real dele está sendo invalidada pela fala do profissional. Então, para ele, esse som não é fraco. Esse som é autossuficiente para incomodá-lo. Então, para a gente, pelo limiar que a gente encontra lá no audiograma, pode ser pequeno, mas isso pode ser o suficiente para incomodar muito o paciente. E aí é importante que a gente tenha um cuidado ao passar a informação após a avaliação para o paciente que está ali indo entender mais sobre o zumbido dele. Para isso, a gente utiliza uma avaliação que a gente chama no português brasileiro como acufenometria. A acufenometria, ou do inglês o tinnitus matching, ou pitch matching and loudness matching, é uma medida psicoacústica para identificar o som que fornece uma correspondência aproximada com a percepção subjetiva do zumbido. Quando a gente traz esse aproximado, porque esse aproximado aparece aqui. Porque no início da palestra de hoje, eu falei que o zumbido ele pode ter diversas características, né? Ele pode ser um som de cachoeira, um som de um mosquito, um som de uma panela de pressão, um som da batida do coração. E quando a gente vai fazer a avaliação desse paciente, eu vou fazer a avaliação através do audiômetro. O meu audiômetro, ele é limitado, né? Eu tenho uma limitação ali dos tipos de sons apresentados, das combinações de sons que podem ser apresentadas. E aí, muitas vezes, o som não é exatamente igual ao que o paciente percebe, mas é o mais próximo possível. Então, vamos supor que o paciente escutava um barulho de uma abelha, como um chiado, um som mais agudo. Eu consigo colocar lá um narrowband, numa intensidade um pouco mais aguda, que vai chegar ali próximo ao que ele escuta. Mas, para ele, o som do zumbido pode ser como uma abelha que flutua um pouco. Então, tem uma certa oscilação, não é tão contínuo. E aí, a gente vai chegar o mais próximo possível do que ele percebe. E não, nem sempre, exatamente como ele percebe. Em outros pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm um zumbido do tipo apito, que é uma frequência única contínua, a gente consegue chegar facilmente, que é a frequência que a gente utiliza para fazer audiometria, né? O tom contínuo. A gente coloca esse tipo de som e ele consegue chegar a ponto de misturar com o som do zumbido dele, ele não percebe mais quando a gente está colocando o som ou quando é o zumbido que ele está percebendo. E aí, já dei vários spoilers, mas o que é que a gente faz? O que é que a gente utiliza para fazer a acufenometria? Eu vou utilizar um audiômetro e eu vou pensar aqui nas características acústicas do zumbido que mais incomoda esse paciente. Que eu quis destacar esse que mais incomoda. Porque pode acontecer de chegarem pacientes para vocês que escutam mais de um tipo de som. Então, eu já vi o paciente de uma colega que ele escutava 6 tipos de sons. É algo incomum, geralmente é apenas 1 ou 2. É o que a gente mais encontra em consultório, mas pode acontecer. E aí, quando chega esse paciente com vários tipos de zumbido, eu vou avaliar que zumbido? Você vai avaliar o zumbido que mais incomoda esse paciente. Vocês vão ver que podem ser vários, mas sempre tem um zumbido que ele incomoda mais, que ele está mais presente, que ele é constante em relação aos demais. E aí eu vou pedir para o paciente perceber, né, focar nesse zumbido que traz um maior incômodo, e a partir disso eu vou determinar a frequência do zumbido e a intensidade que esse zumbido aparece. Para que a gente realize a avaliação da acufenometria, eu sigo uma sequência, uma ordem, e essa ordem, se vocês forem pesquisar alguns guidelines, alguns artigos científicos ou livros que falam sobre a acufenometria, sobre os métodos avaliativos do zumbido, vocês vão ver que nem sempre vai existir um consenso.
Então, aqui eu vou trazer uma forma de avaliação que eu aprendi, que foi uma associação do que eu aprendi em 2 locais, em 2 centros, e que é o que eu utilizo atualmente. Mas vocês podem ver outros profissionais, outros colegas, utilizando outras formas de avaliar o zumbido pela acufenometria, que vão chegar lá no mesmo resultado, tá? Aqui, como é que eu vou seguir essa ordem? O primeiro ponto que eu vou focar é a lateralização do zumbido. Então, antes de eu colocar o paciente na cabine, eu vou perguntar para ele em que lado ele percebe o zumbido. Por quê? Existem várias formas desse paciente referir para mim. Ele pode dizer que ele escuta só do lado direito, só do lado esquerdo, que ele escuta nos 2 lados, ou que ele escuta do lado direito e no esquerdo, mas o direito é um pouco maior, ou que ele sente na cabeça. E aí, o que é que acontece? Ele, a partir do momento que ele vai referir, ele pode dizer, por exemplo, só no ouvido esquerdo, só no direito, nos 2 ouvidos ou na cabeça. Quando é na cabeça, por que o paciente refere na cabeça? Na cabeça, ele acontece quando o paciente percebe os 2 sons nos 2 ouvidos ao mesmo tempo, mas esse som ele é tão semelhante que ele reverbera a ponto do paciente ter uma sensação que ele está escutando em tudo. Parece que esse som vem de todos os lugares ao mesmo tempo, porque os 2 lados estão realmente na mesma frequência, na mesma intensidade e com as mesmas características. A partir do momento que eu identifico qual é o lado do zumbido, eu vou pensar em qual lado que eu vou fazer o meu exame. Então, no zumbido unilateral, eu vou realizar a avaliação na orelha contralateral. Então, se eu tenho um zumbido na orelha direita, eu faço a avaliação na orelha esquerda. E por que eu faço isso? Essa ideia, ela foi criada para que o paciente consiga comparar os 2 lados. Então, eu tenho um zumbido do lado direito, eu faço do lado esquerdo, e o paciente, eu vou variando essa intensidade e essa frequência, ele consegue ir comparando aqui com o que ele está identificando do lado direito. No zumbido bilateral, dos 2 lados, eu vou realizar na orelha que tem um zumbido mais baixo, pelo mesmo motivo. Quando eu tenho um zumbido mais baixo, eu consigo colocar um som e ele vai comparar aqui com o zumbido mais alto do outro lado. E se eu tiver o zumbido nas 2 orelhas, o que é que eu faço? Eu vou colocar na orelha com menor perda auditiva, porque vai ser a orelha que vai ter uma percepção melhor, e aí eu vou conseguir fazer esse tipo de comparação. É importante que a gente destaque que esse tipo de lateralização na avaliação, a gente utiliza para avaliar a frequência desse zumbido. Então, para que o paciente consiga perceber a característica desse som antes da gente ir para a intensidade. E aí, quando a gente for para a intensidade, eu vou mostrar para vocês o que é que a gente faz. Primeiro ponto, lateralização. Vou saber de que lado está vindo o zumbido para que eu defina qual lado que eu vou apresentar o som. Segundo ponto, eu vou identificar os estímulos que se assemelham ao som do zumbido. Então, existe uma divergência, né, entre algumas abordagens a nível nacional. Então, alguns profissionais utilizam apenas 2 tons, o tom puro, que é o tom contínuo, e o tom do tipo narrowband, que é o chiado, só que aquele chiado que eu consiga colocar em apenas uma frequência. Então, muitos profissionais utilizam apenas esses 2, e outros profissionais utilizam todos os sons que o audiômetro comportar. Então, tem alguns profissionais que usam o white noise, o pink noise, o pulsátil, o warble, e vai testando até chegar no som que o paciente escuta. Essa diferença de abordagem vocês vão encontrar em diferentes profissionais que realizam a acufenometria aqui no Brasil. E aí, o terceiro ponto que eu vou pensar é a frequência ou tom do zumbido, que é o que a gente chama de pitch. Aqui, eu vou começar num tom médio. Geralmente, a gente começa no tom de 1000 Hz, ali em 20 dB. Eu apresento esse apito, então eu coloco lá o e vou perguntar ao paciente, o seu zumbido, ele é mais agudo, mais fino,
ou mais grosso que esse som que foi apresentado. E aí o paciente vai referir, não, é um som mais agudo. A partir do momento que ele fala isso, eu vou variar a frequência. Mas como é que eu vario? Eu coloco numa frequência de 3.000 e pergunto a ele se essa é a frequência do zumbido? Não, eu tenho que comparar dois sons. Então, eu vou colocar primeiro dois sons muito divergentes. Eu coloco, por exemplo, 2.000 Hz e 6.000 Hz. E aí, coloco um e pergunto, fulano, o seu zumbido parece mais com esse, opção 1, ou com a opção 2. E aí, coloco a opção 2. Aí, vamos supor que ele fale, opção 2. Aí, a opção 2 é a frequência de 6.000. Aí eu coloco 6 e 4. Parece mais esse ou esse? 6 ou 4. Aí vamos supor que o paciente diga 6 novamente. Aí eu vou colocar 6 e 8. Aí ele diz 8, por exemplo. E aí, estão vendo que eu sempre estou comparando dois. Eu comecei mais grave e aí fui ajustando de acordo com o que o paciente foi referindo. Então, foi 1.000, aí depois eu fiz 3 e 6, depois foi 6 e 4, depois 6 e 8, e aí o paciente chegou na frequência de 8. Quando a gente tem a possibilidade de utilizar o audiômetro de altas frequências, é o ideal. Então, a gente tem essa discussão porque alguns profissionais realizam a acufenometria no audiômetro convencional, mas na prática, a gente vê que a maioria dos sons do zumbido, eles estão ali predominantemente numa frequência de média aguda. Então, pode acontecer de você, se você estiver utilizando um audiômetro convencional, você encontrar, por exemplo, um zumbido em 8.000 Hz, como esse que eu acabei de referir, e o paciente, na verdade, ter um zumbido em 10, 12, 14, e você não conseguir identificar porque o seu audiômetro não chega nessa frequência. E aí, no audiômetro de altas frequências, a gente consegue fazer essa variação para que, por exemplo, vamos supor que cheguei no de 8.000 Hz, e aí eu vou comparar agora 8 e 12. Depois, vamos supor que o paciente diga que é 12, aí eu comparo 12 e 10, e aí vou fazendo essas comparações nas frequências agudas também. Alguns audiômetros, quando a gente vai para a prática clínica, né? Alguns audiômetros, eles têm essa apresentação das frequências do grave, lá de 125 até 14, 16.000 Hz, e outros audiômetros você precisa modificar a função no equipamento. Então, eu faço primeiro ali no convencional, de 125 até 8.000, aí caso o paciente refira que é 8.000, aí eu vou variar lá para o audiômetro de altas frequências e começar a fazer esse tipo de comparação. Quando é um audiômetro que ele tem todas as faixas de frequência, sem precisar eu fazer a mudança no próprio equipamento, aí você já faz essa comparação de forma direta. E aí uma característica interessante, uma curiosidade sobre a frequência do zumbido, é que existe uma associação da frequência de maior perda auditiva com a frequência do zumbido. Então, a gente vê muito, por exemplo, eu tenho lá, vamos imaginar um audiômetro que eu tenho lá uma frequência, uma perda retilínea, e vamos supor que em 6.000 ele tem lá um entalhe, né? Ele desce um pouco e sobe. E aí, quando a gente vê essa audiometria, existe essa associação, por exemplo, dessa frequência que está pior, com a resposta pior, ser a mesma frequência que o paciente percebe o zumbido. E aí, isso acontece porque o zumbido, ele é frequentemente associado com a perda auditiva, mesmo quando ele não é visível no audiograma. Então, aquela região que tem uma perda auditiva é a região que aparece o zumbido. E aí, isso acontece por conta do dano coclear, que leva a uma redução da atividade no nervo coclear e, consequentemente, tem um aumento dessas taxas de disparo dos neurônios pelo sistema auditivo. Então, é aquela diminuição da atividade das células ciliadas, e a partir do momento que isso acontece, ocorre um aumento dessas taxas de disparo, e com o aumento dessas taxas de disparo, vai ocorrer uma hiperestabilidade, uma hiperatividade lá do meu sistema auditivo, vindo aqui da minha via até chegar no meu córtex auditivo.
A partir disso, o quarto ponto que a gente vai avaliar é a intensidade do zumbido. Quando eu estou fazendo a avaliação, eu vou pensar que no local que o zumbido é apresentado, se é uma orelha, se é nas duas, se um lado é mais alto que o outro. Eu vou pensar na frequência que esse som tem. Então, vamos pensar que eu já identifiquei o lado, já identifiquei a frequência, e agora eu vou pensar, eu já identifiquei o tipo do som, né? Se é um chiado ou se é um apito, e o quarto ponto é a intensidade. A intensidade, eu vou variar em todas essas características que eu já encontrei. Então, se eu encontrei, por exemplo, que o zumbido do paciente é um apito, na frequência, um tom contínuo na frequência de 8.000 Hz, eu vou colocar essas características e vou variar a intensidade. E essa intensidade, ela é variada a passos de 1 dB. Porque eu vou conseguir identificar com maior precisão a característica desse zumbido. Então, eu inicialmente começo com 5 dB de diferença. Então, eu apresento para o paciente, aí ele diz, é mais alto, aí eu vario numa intensidade mais alta, ou vou diminuindo. Quando ele diz, é mais ou menos aí, ou é por aí eu aperto no audiômetro para 1 dB. E aí eu vario 1 dB para cima, para baixo, até chegar em um momento que o paciente vai dizer, olha, tá misturando tanto com o meu zumbido, que é exatamente isso. É essa intensidade e essa característica de som que o zumbido tem. E aqui, gente, eu vou fazer um cálculo, né? Uma diminuição da intensidade para que eu apresente em nível de sensação, que é o dBms. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a frequência e a intensidade que o paciente escutou. Então, vamos pensar que ele escutou em 8.000 Hz em 60 dB. Ele referiu que tem um zumbido. Mas o limiar dele em 8.000 Hz é em 55. Então, eu vou fazer 60 menos 55. E, na verdade, ele escuta... O zumbido dele tem uma intensidade de 5 dBns. Porque eu sempre vou pegar aqui... não sei se eu estou me fazendo clara, mas a ideia é, encontrei lá a característica do zumbido. Na intensidade X, eu vou diminuir do quanto o paciente escuta na audiometria, lá naquela frequência que eu estou avaliando. E aí, a partir do momento que eu faço essa diminuição, eu encontro a intensidade em dBns. E eu vou encontrar a intensidade do zumbido. Outros pontos que é interessante a gente destacar, pensando nessas características, né? Uma curiosidade que eu tive, que surgiu, que posteriormente se tornou um artigo científico, é em relação à intensidade do som. Então, será que um paciente que ele apresenta um zumbido, por exemplo, de 15 dBns, ele tem um incômodo maior do que um zumbido de 3 dB? Então, um tem 15, o outro tem 3. Esse de 15 é muito pior, né? Vamos pensar que, por exemplo, tá todo mundo nas suas casas, a gente tem uma prova super difícil amanhã, assim, a prova da minha vida é amanhã, e eu tô aqui estudando loucamente porque eu preciso dar conta disso, e o meu vizinho decidiu colocar uma péssima música em uma intensidade moderada. Isso me incomoda, né? Isso tá me atrapalhando, não tá dando certo, tá tirando o meu foco. Esse vizinho não achou bom o suficiente, ele aumentou ainda mais o som. Então, com o aumento desse som, me incomoda ainda mais. Vai tirar ainda mais o meu foco para eu estudar. E aí, será que o zumbido tem essa mesma característica? Será que uma pessoa que escuta um som mais alto vai se incomodar mais com esse zumbido? E a gente fez esse artigo associando a intensidade do zumbido, medida através da acufenometria, com o incômodo do zumbido, medido através do questionário THI, avaliação de sintomas psiquiátricos, personalidade e resiliência. E a gente encontrou que não existe associação dessa intensidade com esses demais fatores. Então, o que acontece é que nem sempre o paciente
que tem um zumbido mais alto é aquele paciente que vai reclamar mais, que vai se incomodar mais, que o zumbido vai ser incapacitante. Então, às vezes, o paciente que tem um zumbido baixinho lá é o paciente que apresenta um incômodo muito maior. E aí, se a gente fugir um pouco dessa intensidade do zumbido, se eu pensar aqui no incômodo desse som, será que ele tem associação com outros fatores? A gente identificou que sim. Ele tem associação com os sintomas psiquiátricos, ele tem associação com algumas características da personalidade, e aqui eu poderia destacar principalmente o traço do neuroticismo. Aquele paciente que ele é mais neurótico, ele tende a ter um incômodo maior, e a resiliência também tem uma influência aqui indireta através desses outros dois fatores. Então, um paciente que ele é mais resiliente, ele vai se incomodar menos. Ele vai ter um incômodo do zumbido menor do que esses outros pacientes. E aí, quando a gente vai fazer essa avaliação, tanto a avaliação psicoacústica quanto a avaliação do incômodo do zumbido, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente, que nem sempre o zumbido mais alto é o que vai incomodar mais o paciente. Então, eu retomo lá para a fala do início da aula, quando a gente fala que terminou a avaliação e digo, o seu zumbido é pequenininho, é só 5 dB. Na verdade, esse 5 dB incomoda muito esse paciente. Ele é um incômodo que chega a ser até incapacitante. E um outro paciente que tem um zumbido altíssimo, talvez não chegue a incomodar tanto assim. Isso leva a um outro fator, que é aqui, quando a gente pensa nesses dois pacientes. Olha que interessante. Acontece muito na prática clínica. Eu tenho um paciente 1, que ele tem um zumbido contínuo nas duas orelhas, na frequência de 6.000 Hz, em 35 dBns. E o THI, que é o nível de incômodo de zumbido, está em 16, que é um incômodo leve, baixinho. Já o paciente 2, ele tem um zumbido contínuo nas duas orelhas, em 6.000 Hz, em 15 dB. Então, ele é 20 dB mais baixo do que o paciente 1. Mas olha aqui o THI dele, o incômodo que está gerando. Esse zumbido, ele chega a ser aqui praticamente incapacitante para esse paciente, apesar de ser baixinho. E aí, a gente vê muito essa comparação dos dois tipos de paciente na nossa prática. Pensando nessa avaliação, pessoal, vocês identificaram o quão subjetivo é, né? É uma dificuldade que a gente tem na nossa prática, porque eu coloco para o paciente o tipo de som e eu comparo dois. Eu preciso que ele me diga, olha, meu zumbido parece mais com esse do que com esse. Tem alguns pacientes que eles têm uma precisão absurda que você fica até impressionado. Você faz esse ou esse? Ele, não, esse com certeza. Aí eu mudo, né, para ter certeza. Esse ou esse? Eu já disse o primeiro. Aí eu boto o primeiro ou o terceiro? O primeiro ou o quarto? O primeiro. Então, sempre tem uma precisão realmente bem certeira. E tem outros pacientes que não. Você faz esse ou esse? Ele faz esse. E esse? Ele faz, eita, peraí. Apresenta de novo. O primeiro e o terceiro. Tá, o segundo. E aí ele fica tentando encontrar qual som parece mais com o zumbido dele. Para que a gente não identifique um zumbido com características diferentes do que ele refere, né? Um som diferente do zumbido dele, a gente precisa realizar essa cofenometria 2 vezes, para que eu consiga realmente identificar se o paciente foi preciso. Então, fiz a primeira vez, fiz a segunda vez, deu exatamente a mesma coisa, uma diferença mínima ali de intensidade, eu realmente cheguei na característica do zumbido do paciente. Se eu fiz a primeira vez, fiz a segunda e deu divergente, eu preciso fazer a terceira para tirar a prova. E aí eu vou pegar lá as duas que apresentarem as mesmas características para realmente ter certeza. Essa precisão ou imprecisão depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que ele é bem preciso e a gente faz essa avaliação de forma bem rápida. Tem outros pacientes que a gente precisa ter mais paciência e ir comparando, indo mais devagar para que a gente consiga identificar
qual é a característica do som. É bem semelhante a uma avaliação audiológica, quando a gente pensa na audiometria. Tem pacientes que a gente faz audiometria que a gente faz rapidinho, né? No instante o paciente tá ouvindo, não tô ouvindo, não tô, acabou. Tem outros pacientes que ficam ali, não sei, aí levanta, não levanta, então a gente demora mais tempo. Aqui é a mesma coisa. Um outro ponto interessante da gente pensar é a relação entre a intensidade do zumbido e a excitabilidade cortical. Esse artigo ele está super recente, ele foi de maio desse ano, e aqui a gente fez um outro tipo de comparação. A gente buscou identificar se será que essa alteração aqui, eu tenho aqui, o som vem pela minha via auditiva, né? Minha orelha média passou, chegou aqui na cóclea, eu tenho uma alteração que está causando zumbido e está aumentando o disparo neural. Com esse aumento do disparo neural, ocorre o aumento da estabilidade cortical. E aí o meu questionamento foi, será que os pacientes que referem uma intensidade do zumbido maior, encontrada através da acufenometria, vai ter um disparo neural de forma mais densa e, consequentemente, uma excitabilidade maior a nível cortical? E foi exatamente isso que a gente encontrou. Existe uma relação entre a intensidade do zumbido e a estabilidade cortical através de um pequeno tamanho de efeito. Então, não é um tamanho de efeito alto que mostre realmente essa comparação de 1 para 1. Existem vários outros fatores que vão estar relacionados a esse aumento da estabilidade cortical, mas de forma clínica, a gente pode sim dizer que existe uma relação entre isso. Pessoas que vão ter um zumbido numa intensidade maior, eles têm uma tendência que é a ter um aumento da estabilidade cortical de forma de uma intensidade um pouco maior do que um paciente que tem um zumbido mais baixo. E aqui, para a gente já ir finalizando, é importante que a gente compare as formas de fazer a acufenometria. A forma que eu trouxe hoje é uma das formas que existem entre as diferentes no mercado. O Patrick Neff, que é um pesquisador das universidades de Zurique e da Universidade Alemã, ele fez um estudo comparando exatamente isso. Ele comparou os 3 tipos de formas, né, de você fazer a acufenometria. Como é que poderia ser esses 3 tipos? O que eu referi hoje, que é o que a gente utiliza, é um método da escolha forçada com 2 alternativas. O examinador sempre vai dar 2 opções. Como é que eu faço isso? O paciente vai estar dentro da cabine, eu vou estar do lado de fora, eu vou apresentar no audiômetro 2 opções e eu vou dizer, parece mais esse ou esse? E o paciente vai dizer, parece mais esse. E eu, como avaliador, vou variar lá no audiômetro e vou dizer, e agora? Esse ou esse? Eu sempre vou forçar o paciente a 2 opções e ele vai me referir qual é o que parece o zumbido dele. Existem outras 2 formas de fazer a avaliação da acufenometria. Uma é o método de ajuste, que esse aqui é bem interessante. Eu cheguei a utilizar, enquanto eu estava na Universidade de Zurique, que eles utilizam... lembra, assim, vagamente, obviamente, uma mesa de DJ, que, se vocês já viram uma mesa de DJ, eles têm vários botões que eles vão variando lá, várias características de som. Nesse caso, ele utiliza um equipamento menor, bem menor, um mini, como um tablet, e tem vários botões. Eu coloco o fone no paciente, coloco lá em 1000 Hz, em 20 dB, assim como eu fiz no início, lá no método que a gente utiliza aqui, com 2 escolhas forçadas. Só que no método do ajuste, eu vou dizer, olha, aqui você varia a frequência e aqui você varia a intensidade. E aí, o próprio paciente vai variando e ele vai dizer, olha, é aqui. Quando ele diz a frequência, a intensidade e a característica do som para ele, aparece no computador para mim, que estou fora da cabine. Aí eu reinicio, coloco de novo em 1000 Hz, em 20 dB, em neutro, e aí o paciente faz novamente. E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, faço 2 vezes para confirmar a precisão.
E aí tem uma terceira forma de eu fazer essa avaliação através da acufenometria, que é um método de classificação de semelhança. Esse aqui, para mim, na minha opinião, é um pouco mais complicada, porque eu vou colocar uma frequência ou intensidade e eu vou perguntar para ele, fulano, de 0 a 10, o quanto parece? É o paciente 0? Aí eu vario a frequência. Esse aqui, de 0 a 10, quanto parece? É o paciente 2. Esse aqui, de quanto parece? De 0 a 10, 6. E aí ele vai variando lá de 0 a 10 até chegar, ó, esse aqui é 10 de 10. Então, tá realmente o meu zumbido. E o Patrick Neff comparou esses 3 tipos de método. Ele encontrou que os 3 têm uma boa confiabilidade. Então, eu consigo chegar no meu resultado final com os 3 métodos. Poderia, então, na prática clínica, utilizar qualquer um dos 3. Só que ele observou que, em relação ao tempo de execução, o método de ajuste e o método da escolha forçada têm o mesmo tempo de execução. Esses 2 aqui são mais rápidos. Então, eles saem com uma vantagem em relação ao método de semelhança, que eu demoraria mais tempo com o meu paciente. E o método de ajuste, ele identificou que os pacientes selecionam muitas vezes as frequências mais graves do que o de 2 alternativas. Esse foi uma característica do estudo dele. E em relação aos pacientes, quando ele perguntou aos pacientes, o que é que você prefere? Você gostou mais de qual método? Se você tivesse que fazer um deles, qual você faria? Os pacientes preferiram mais o método de ajuste. Então, até então, tem esse artigo que faz esse tipo de comparação e encontrou essas características. Pode acontecer de outros artigos que comparem os métodos de avaliação da acufenometria, encontre outros tipos de resultado também. Mas é interessante para a gente ver aqui que não existe uma única forma de realizar a avaliação da acufenometria. Aqui, pessoal, eu trouxe um vídeo que eu não vou conseguir exibir para vocês. Vou tentar a última vez, mas antes da apresentação a gente tentou e não consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Tudo certo. Qualquer coisa, pode enviar. Pronto. Que a gente tenta. Vou tentar enviar para você, para a gente... Deixa eu tentar compartilhar de outra forma. Vou mandar para ela, para a Duda via WhatsApp, e aí ela compartilha com vocês, tá? Só um minutinho. O WhatsApp também não aceita. Diz que o vídeo é muito longo. Eu compartilho posteriormente, então. O vídeo nada mais é do que eu realizando uma avaliação com um paciente em que a gente fez essa acufenometria. E aí eu gravei durante a pandemia para poder apresentar para alguns alunos como é que a gente ia fazer. Mas, infelizmente, foi muito grande. Eita. Caso puder compartilhar com a gente gente já criou o Drive e a gente tá juntando, né, as aulas gravadas e poderíamos colocar esse vídeo também. Pronto, perfeito. Combinada. Então, agradecemos imensamente a sua palestra, pela excelente explanação, por compartilhar tanto seu tempo conosco, seu conhecimento e suas experiências, com toda certeza. Foi muito enriquecedora e que certamente ampliou tanto a nossa compreensão na questão da avaliação do zumbido, né? E com certeza sobre a importância da acufenometria na nossa prática clínica. A partir desse momento, nós vamos abrir o espaço tanto para as perguntas, comentários, e quem desejar participar pode enviar tanto pelo chat, ou se preferir, pode levantar a mão. Contamos com apoio
tanto de Maílson e de Ana para ler essas perguntas. Exato. Foi uma ótima palestra, Mariana. Foi muito boa mesmo. Podem fazer perguntas, pessoal. Enquanto não tem perguntas, Mariana, eu queria fazer uma. Normalmente, qual é o erro mais comum que uma pessoa que não tem tanta familiaridade com a acufonometria ela comete quando vai realizar o exame? Acho que a primeira, assim, até quem não tem quem já tem experiência, é não ter paciência. Assim, tem pacientes que você precisa ter paciência, né? O paciente tem dúvida, então, assim como a audiometria, o paciente não sei se é essa, ou se é esse som, se não é. A mesma coisa é a acufenometria. A gente precisa que o avaliador tenha paciência para poder identificar lá qual é o som que parece mais com o zumbido. Então, muitas vezes, por falta de tempo ou falta de paciência, você acaba escolhendo uma frequência, uma intensidade errada, que posteriormente você descobre que não era aquela pro paciente, sabe? Sim, entendo. Bom, obrigada, viu? Bom, a gente tem uma pergunta aqui. A primeira, de Camila Ventura, ela perguntou se o exame inicial para quem tem zumbido seria a audiometria. Isso, exatamente. É o primeiro exame, assim, que a gente pensa para avaliação do zumbido, porque eu preciso identificar se tem a perda auditiva associada. E quando eu penso na perda auditiva, o grau dessa perda, se é uma perda sensório, se é uma perda condutiva, se é uma perda mista, e a partir disso também, dessa audiometria, que eu vou utilizar para fazer a acufenometria. Então, vamos supor, eu tenho um paciente que ele tem lá uma perda retilínea em torno de 50 dB, e eu vou fazer uma acufenometria, eu não posso começar lá em 20, em 30, eu tenho que começar acima do que ele escuta. Então, realmente, a porta de entrada é o exame de audiometria, e aí, posteriormente, a gente vai para os demais. Sim. Certo. Sabrina Silva perguntou se o zumbido tem cura. O zumbido, a gente tem diversas causas, né? Então, é um grande desafio tratar zumbido. Não é nada fácil, porque eu preciso identificar o que é que está causando esse zumbido. Muitas vezes a gente consegue identificar, outras vezes não. E o que é que está mantendo esse zumbido. Então, muitas vezes, por exemplo, a causa do meu zumbido foi uma perda auditiva, mas o que faz essa intensidade variar é o estresse. Vamos supor, todo dia que eu estou estressada, esse zumbido me apresenta muito mais alto. E eu preciso identificar isso para que eu possa tratá-lo. E muitos pacientes, quando a gente descobre a causa do zumbido, a gente consegue tratar a causa e o zumbido desaparece. Então, acontece sim do zumbido poder sumir, em vários casos. Em outros, o zumbido não some, mas a gente consegue fazer um tratamento de forma que ele fique tão baixinho que o paciente nem perceba mais. Então, eu já tive vários pacientes que eles referem, não, o zumbido, eu tenho que prestar muita atenção, assim, doutora, a senhora perguntou do zumbido, aí eu tô aqui prestando atenção, agora eu lembrei que ele tá aqui, porque eu não estava nem lembrando que o zumbido estava aqui presente. E aí, isso para a gente é como uma cura, né? Assim, você conseguiu fazer o paciente se livrar do zumbido, ele não percebe mais. Assim como eu prestei atenção agora no barulho do climatizador aqui no escritório, e eu prestei atenção, tá, tem um barulho do climatizador. Esse tempo inteiro eu não estava nem prestando atenção. Então, eu comecei a notar sons próximos a mim. E aí a gente pode dizer, sim, que tem cura. Certo. A Camila, ela perguntou se a pessoa não tiver perda auditiva, então pode estar associado a algo neurológico? Sim, tem várias possíveis causas. A gente pode pensar em causas relacionadas ao sistema nervoso central, de doenças de diversas bases. Eu posso pensar em doenças metabólicas, em diabetes, hipertensão. Eu posso pensar em alterações do sistema vascular. Então, tem pacientes que, assim, ele diz, meu coração bate, eu sinto no ouvido. Ele está sincronizado. E aí, isso não é uma coincidência. A doença de base dele está lá. Quando a gente trata esse problema vascular, consequentemente, o zumbido tende a melhorar. E aí, entra todos esses outros tipos de fatores, que podem sim causar o zumbido ou piorar esse zumbido. Certo. João, ele perguntou o que fazer quando a frequência do zumbido é maior do que as outras frequências
E quais seriam as possibilidades para chegar no resultado? João, uma ótima pergunta, mas é difícil a gente ter, sabe? É um caso perdido ou outro que o paciente iria referir que, por exemplo, é maior que uma frequência de 16 mil hertz. Porque o que acontece é que a gente vai perdendo a audição com o passar dos anos e existe uma tendência da gente ter uma percepção auditiva ali até 16, até 14, né? Quando vai passando a idade. E geralmente os nossos pacientes de zumbido são pacientes mais velhos, então apresentam essa característica. Caso, João, você fez a acufenometria, encontrou que, por exemplo, você colocou a frequência 16, o paciente disse que é acima disso, você coloca lá embaixo no rodapé do seu exame, descrevendo exatamente isso. Cheguei na frequência 16 mil hertz e o paciente disse que era ainda acima disso, por uma limitação do meu equipamento, eu não consigo atingir o que o paciente escuta. E aí você deixa isso claro para o que o próximo profissional pegue e saiba que você não negligenciou, você realmente identificou isso. Sim. Uma outra pergunta, Karina perguntou, a ótima aula, né, e perguntou se a pessoa faz um relatório contendo os resultados da curviometria, como a intensidade, o tipo de frequência, e se tem algum padrão para fazê-los. Sim, Karina, muito obrigada. Eu geralmente faço uma folha única, eu coloco todas as avaliações auditivas lá, de avaliação psicoacústica que eu fiz com esse paciente. Então, eu coloco frequência, intensidade e tipo de som, eu coloco o DBNA, DBNS, e coloco também, se eu fiz, por exemplo, o limiar de desconforto, eu coloco lá embaixo para o paciente, o limiar de mascaramento também coloco. E aí, no final, eu faço como uma avaliação audiológica básica, quando a gente faz audiometria. Embaixo, a gente não tem uma nota, linhas embaixo que a gente escreve o que a gente encontrou. Eu faço a mesma coisa. Embaixo, eu coloco lá frequência com tal, zumbido com tal característica, em tal orelha, o paciente refere isso, e faço lá um resultado para encaminhar para o próximo profissional que for receber esse paciente. Ótimo. A última pergunta, que também é de João, ele perguntou quais seriam as conclusões que o fonoaudiólogo pode tirar de um exame laboratorial frente a essa causa metabólica. Depende muito, João, mas a gente pode pensar, por exemplo, eu já tive paciente que ele tinha os níveis de açúcar no sangue. Então, por exemplo, a glicose estava alterada e, consequentemente, o zumbido aparecia. Esse caso, acho que foi um dos casos que a gente tratou, assim, mais rápido, e a gente tratou no GEPAS, no UFPB, na extensão da professora Marine, que o paciente chegou e ele dizia assim, gente, eu acordo, meu zumbido está presente. Quando dá, assim, umas 3, 4 da tarde, o meu zumbido volta. Quando chega umas 9 da noite, o meu zumbido vem de novo. E a gente ficou, meu Deus, que zumbido preciso, né? A hora certinha, assim, o que será que está causando esse zumbido? E aí, posteriormente, a gente identificou que era a alimentação. Ele ficava muitas horas sem comer, e aí, quando dava lá o pico de açúcar, consequentemente, ele percebia esse zumbido. A gente encaminhou ele para uma nutricionista, ela regulou, toda hora ele fazia uma alimentação regrada e balanceada, e o zumbido sumiu. E aí, esse é um caso que, por exemplo, a gente precisou de um exame de sangue para poder tratar esse paciente com zumbido. E foi, assim, uma sessão. Na outra sessão, regulou a alimentação, chamou ele de novo para saber como é que ele estava. Ele, não, meu zumbido sumiu, nem vou. Falou por telefone, nem voltou para dizer como é que estava. Então, ele sumiu, estou ótimo, e resolveu. E aí, é um caso que a gente precisou de um exame de sangue para poder tratar o paciente com zumbido. Pronto. Obrigada, Mariana. Essas foram as perguntas. Obrigada pelo tempo. Maravilha, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa de criar eventos como esse. É muito legal a gente ter esse contato, essa troca, né, com todo mundo. E obrigada pelo convite. Com toda certeza. Agradecemos novamente a sua presença. A sua palestra foi brilhante. Com certeza tirou as dúvidas do pessoal e foi muito importante. Agradecemos também ao público, né, a presença e que participou também ativamente durante a palestra, enviando perguntas, comentários e interagindo com a gente. As perguntas
né, se aparecer posteriormente, nós podemos responder no nosso Instagram, audiação_UFPB. Então, fiquem atentos por lá, que inclusive a gravação dessa aula também vai ser disponibilizada por lá através de um link, que vai ser direcionado tanto por nosso Drive e tanto pelo nosso canal do YouTube. E também, para não se esquecer, que amanhã nós teremos mais um grande encontro com a palestra intitulada de Ganho de Inserção com a fonoaudióloga Daniela Cavalcante, às 12 horas. Contamos com a presença de todos novamente e seguimos fortalecendo as nossas conexões auditivas. Muito obrigada, tenham uma excelente noite a todos e, novamente, obrigada pela presença e obrigada pela palestra.